Posso perguntar qual sua opinião? Do que você tá falando? O que você acha da evolução? Acho evolução. Então, perspectiva é sobre mim ou sobre os muçulmanos em geral? Como muçulmano, ou como você preferir dizer? Eu rejeito completamente a ideia da evolução, pessoalmente. Com base na minha pesquisa, eu nego completamente a ideia da evolução. Eu vi a quantidade de fraudes que eles fazem, os jogos que eles jogam. Eles tentam justificar a teoria da evolução cientificamente. Nas próprias revistas deles, eles vão afirmar mentiras que a mesma revista se recusaria a publicar, né? É isso que eu vou dizer, né? Então, essa é a minha perspectiva. Minha perspectiva pessoal quando se trata da teoria da evolução. Mas, alguns muçulmanos, o que eles tentam fazer? Primeiro, eles dizem o Alcorão e os Hadith. Eles não têm nada claro sobre os animais, né? Não evoluindo, animais, nem seres humanos. E aí você tem algumas pessoas que até tentam fazer uma explicação para os seres humanos aqui e ali, né? Ok, não, eu não concordo com essas coisas, mas eu tô te dizendo, algumas pessoas só tentam reconciliar certas coisas. Na teoria da evolução, o que eu tô tentando dizer basicamente é que não é como se você tivesse que rejeitar a evolução por completo. Para ser sincero, você tá tentando dizer isso para você, né? Bom, minha posição é, eu tô falando com você. Vamos com a sua posição. Ok, essa é a minha posição. Eu rejeitei por completo. Com base na minha pesquisa, olhando para certas pessoas que fizeram, diferentes séries, explicando as evidências, né? Então, por exemplo, Então, vamos supor que você veja, sei lá, 30 raças diferentes de cães. Você acha que todas essas raças vieram de onde? Sim, da criação ou de um coração humano. Necessariamente, evolução é como se fosse a especiação de alguém. Mesma coisa, por exemplo, duas espécies diferentes se encontrando, mas espécies próximas se cruzando e produzindo outra espécie. Ninguém está rejeitando isso, pode ser observável. Então, a gente pode modificar uma espécie. Um conjunto inteiro de um burro tendo relações e produzindo um toupeiro. É uma coisa observável que ninguém rejeita. Mas o ponto que estamos levantando é que a evolução não se trata da ideia da mesma espécie, mas sim da ideia de uma espécie. De fato. Esse é o problema. Isso é o extremo. Inicialmente, a evolução significa que você tem uma espécie e ela começa a se transformar, e você tem uma variação até que crie um. É como um peixe, né? Isso começa a andar, então você tem toda a criação de hoje. Você começa de uma espécie, e ela vai se transformando devagar até se tornar. Começa a ser. Sim. Mas o que a célula do mar cresce? Como isso existe no mar? Você sabe a resposta científica. Eu assisti a alguns documentários e não é. Eu não sei. Quer dizer, não é. Eu não sei. Eu não sei. Eles dizem, eu não sei. Pode. Eles dizem, olha, eu vou te dizer o que eles dizem. Milhares de anos, era um mar. Quando um trovão atingiu o mar, e a gente acabou produzindo uma música. E foi isso que aconteceu com a borboleta e a câmera. O peixe e o peixe. Mas a minha questão é que eu tô tranquilo em dizer que eu não sei ou que a gente não sabe. Porque, quer dizer, essas são respostas bem complexas. Não. A gente ainda não sabe. Basicamente, para ter uma teoria, você tem que explicar o começo da teoria. Eu não consigo olhar. Por que eles não dizem que não sabem em tantas coisas que eles não sabem? Eles afirmam, ok, havia algo chamado Homo erectus. Eles não têm evidências do Homo erectus. Zero. O que eles fazem é trazer ossos de animais. Eles dizem que não sabem. Eles copiam ossos. E eles juntam certos ossos. Então eles desenham uma imagem. E eles dizem, esse era o Homo erectus. E o Homo erectus estava andando aqui. E elas fizeram as garotas de 9 caudas, né? E eles, como você sabe que essa ciência tá aí? Olha, essa é a teoria toda. O que eu tô te dizendo? Essa é a teoria da evolução. É um monte de besteira para tipos semelhantes de genes. Eles descartam um número enorme de genes que não estão alinhados no estudo. Eles dizem para você no estudo, no artigo, que descartaram X quantidade de genes. É por isso que eles fizeram o mesmo experimento com a banana de 50% ou 60%. Depende só de qual coleção eles usam e qual método eles usam para dizer que esse gene está em exata correlação com esse gene. Então, por que eles usam maneiras diferentes? Ignoram muitos dos genes que não estão. Não, em correlação, eles descartam completamente.
Eles vêm até você com o slide. Ó, é 99%. A propósito, 199 e 198. Eu tirei o número da minha cabeça, por que não? Não tem dois. Diz 98, outro 99. Não é seu problema, é o problema deles, né? Por que eles fazem isso? Por quê? A gente tem que tentar convencer uma pessoa como você ou um leigo. Olha, temos provas. Os genes são a evidência. Então você olha o cartaz, mas diz pra si mesmo. Mas assim, quando eu vejo ursos. Vamos dizer que eu vejo 5 espécies diferentes de ursos que você tem, tipo, sabe? O urso pardo, o urso polar, o urso negro, eu não sei. Pra mim, eles parecem muito, muito parecidos e não seria loucura pensar que vêm do mesmo lugar. É, muito simples e é muito. Faz sentido. Virem do mesmo. Eles vêm do mesmo criador. Quando você olha para o iPhone, os diferentes modelos de iPhone, todos eles parecem iguais. Eles vêm do mesmo fabricante, né? Então, não tem problema nenhum que eles venham do mesmo fabricante. Mas deixa eu te responder. Por que você tá ligando agora? Isso é homologia. Homologia baseada. A homologia é que as semelhanças se devem a ancestrais comuns. Usuários disseram, esse é o termo para isso. Termo específico, chama-se homologia. Homologia é baseada por... Tem muitas razões para isso. Por exemplo, tigre-dente de sabre. Você pode pesquisar no Google. O tigre-dente de sabre é um tigre com 2 sabres. Aquele da Era do Gelo. Ancestral do tigre. Segundo, eles, se você quiser. Então, as semelhanças não se devem a ancestrais comuns. Os livros deles mostram semelhanças por ancestrais comuns. Eles dizem que o ser humano é o ancestral comum de um cavalo e de um rato. O que é a homologia? Qual é a semelhança? Você sabe, quer dizer, qual é a semelhança entre eu e um rato, sabe? Bem, se você pensar, quer dizer, você tem 2 olhos, tem uma boca, tem um estômago. Você parece um rato. Eu acho que eu digo isso. Um cavalo. Eu tô dizendo que temos muitas semelhanças com eles. Não. Nós também somos muito diferentes. Mas... É só porque temos os mesmos atributos. Mas meu ponto é, se você é, sei lá, um alienígena de outro universo, e eu chego aqui, vejo essas 2 coisas, e ambas têm 4 membros, uma boca, 2 olhos. Nós somos diferentes. Mas ao mesmo tempo... Cavalo, eles parecem bem diferentes. Eu não sei somos, mas ao mesmo tempo temos um nariz, temos orelhas, temos olhos. Você vê a louco. Sem problema. Mas, só porque você tem. Isso não é o que homologia é, o que você estava usando. Homologia é que existem semelhanças na estrutura. Eu acho que, sim, existem diferentes níveis de semelhanças. Você estava falando de tigres diferentes, parecem iguais. Quero dizer, existem diferentes níveis. Exatamente. Estou usando o mesmo argumento contra você. Estou dizendo, se esse fosse o caso, então por que estão dizendo que nós viemos do mesmo ancestral em comum de um camundongo e um cavalo? Quero dizer, tem que ser consistente. Se todos nós viemos de uma célula, veja qualquer evidência que trouxer, desmascararei. Nós não temos resposta de onde veio a célula. Veja, toda evidência que você trouxer, eu vou desmascarar. Você vê, eu disse isso, né? Porque eu fiz a pesquisa certo. Sei. Eu só estou dizendo, tipo, olha, por exemplo, eles usam a baleia. Eles dizem que as baleias têm pelvis. Não sei. Pelvis é um osso da baleia. Eles dizem que esses 2 ossos eram 2 pernas e eram. Eu sei. E isso vai abrir livros como Biologia, de Roman Johnson, edição de 2017, 2018, do professor da academia. E temos uma pesquisa de 50 anos atrás dizendo que as pérolas do mundo não são órgãos vestigiais. Você sabe o que são órgãos vestigiais? Órgãos inúteis. Dizem não são, e são úteis. Eles usam e isso funciona. Então, eles te enganaram na própria pesquisa deles. Dizem pra você, é útil. Certo, escrever 2017 não é útil. A questão é que eles querem convencer alguém como você e muitas outras pessoas no Ocidente. Tem um documentário sobre isso. Se chama Os Expulsos. Os Expulsos. Você vai ver pessoas sendo expulsas de seus empregos. Professor, porque isso é comunicado. Só porque eles negam a evolução, ou negam qualquer Deus, ou colocam Deus na pesquisa, eles excomungam essas pessoas. Deus é contra a ciência, segundo eles. Certo? Se você mencionar isso, vai. Embora você é um acadêmico, né? Eu tô te dando esse documentário tem os nomes dos pesquisadores. Não vai expulsar. Porque sim, e eles mesmos, os professores, diriam pra você qual é. O que eu tô te dizendo é, a razão pela qual eu rejeitei o Volexalia é porque cada única evidência que eles apresentam eu já olhei e já vi uma refutação. Porém. Então, se não há evidência, por que eles olhariam pra essa teoria como algo que faria sentido? E por que eles se esforçariam tanto para ir contra isso? Por quê?
Por quê? Por que você tem alguém como Richard Dawkins, que é um dos maiores propagadores dessa teoria? No Ocidente, uma das pessoas que reviveu a cidade na teoria do Ocidente, a evolução, ou seja lá o que você não sabe. Sim, eu não fiz. Desculpa, não entendi. O Richard é muito conhecido, né? Richard Dawkins é um dos 4 cavaleiros do ateísmo, né? Ele veio, tem um vídeo dele gravando pro YouTube. Ele diz: Evolução prova Deus existe. com poluição não é. Mas ele diz, mais leigos, como você, acham que sim. Diferente de mim, eu sou um leigo também, um leigo em biologia. Eu acho que sim. Eu não acho isso porque eu fiz minha pesquisa. Mas leigos, eles acham que a evolução descreve Deus porque fala sobre Adão e tudo isso. Agora temos uma resposta para os humanos. Então, ele diz, tudo o que eu tenho que fazer é convencer o leigo de que a evolução é verdadeira e eles vão deixar Deus. Então, quando você tem esse grupo de pessoas, ateus, cientistas na Bravo, e todos eles estão dizendo essas bobagens, tentando convencer as pessoas da evolução, pois não querem que acreditem em Deus. Eu consigo construir esse argumento. Mas por que não? Por quê? O que eles têm a ganhar? Primeiro, eles são ateus. Eles desprezam a religião, pela vida deles, pela experiência. Eles eram cristãos. Ele não sabe nada sobre o Islã. Ele escreveu o livro que ele escreveu. Ele refutou o cristianismo. Ele nunca rejeita o Islã. Não sabe nada sobre isso. Ele generalizou religiões como falsas por negar o cristianismo. Tá falando isso. A questão é que eles têm suas próprias razões para isso. No Ocidente, nem os governos querem que as pessoas se tornem mais religiosas. Como assim? Certo. Por quê? Quanto mais moral você for, mais saudável você será na sua vida. Mais você vai estar pensando. Quanto mais você talvez vá contra o sistema, mais você vai se unir. Quanto mais burro você é, mais drogas você usa. Mais fácil de controlar, né? Você é mais fácil de controlar. Há muitas razões. Mas a questão é, o fato é, o que eu tô te dizendo é que essas coisas que eu tô te dando estão nessas revistas de ciência que eles dizem que refutam a evolução. As mesmas revistas de ciência estão refutando a evolução ao refutar as evidências deles. Mas não acha que está dizendo isso? Sim, é uma razão para eles controlarem as pessoas. Mas religião. Não é a religião também outra forma de controlar as pessoas? Esse é o ponto. Vai ser se não for verdade. Então, eu olhei as evidências para isso. Ou você não deveria negar isso com base nisso. O que você tem que fazer é olhar as evidências para a religião. Se não há evidências para a religião, concordo com você. É outra forma de controlar as pessoas. Você sabe o que eu tô tentando dizer, né? Mas é por isso que o Islã nunca pode ser uma forma de controlar as pessoas. Por que não faz isso? Dê autoridade ao governo, a um governo específico ou a isso ou aquilo, certo? O que isso faz é focar principalmente na sua vida. Ele foca principalmente em você como ser humano. Claro, você tem que obedecer às regras do povo. Mas isso é quase a mesma coisa para toda religião, né? Que eles focam nos indivíduos em si. Mas é isso que eu estou te dizendo. Não seria uma forma de controlar as pessoas. Se é só sobre você, pessoal, sabe, embelezando sua vida. Isso é o que eles dizem no começo. Mas depois eu penso, então você tem que entrar na religião, né? Então, voltando. Agora para o Islã e a evolução. Porque a gente entrou na evolução, lidou com isso, certo? Eu vou te dar uma boa playlist que você pode assistir sobre evolução, desmistificando, uma por uma, se você quiser ver também, certo? Agora, o profeta Muhammad está falando sobre o futuro, certo? Deixa eu te dar 3 ou 4. Ou, digamos, em torno de previsões que eram muito específicas. Mas, por exemplo, o profeta Muhammad. Deixa eu começar com isso antes de te dar aquelas previsões que eu tô falando, do Muhammad. Nomeie os países que vão se tornar os mesmos. Talvez em quais países as árvores que o Islã vai entrar. Ok. Vê, o Islã é Egito. Até a Síria, amo o Líbano. Parte disso vai para Jordânia, Constantinopla, Turquia, Índia, Paquistão. Disse que o Islã vai chegar lá. Você vai superar os impérios romano e persa. E como acha isso? Entrar. Uma coisa é entrar. Quer dizer, o Islã para. Não. Quando você conseguir país certo. E ele disse, você vai superar o Império Romano e o Império Persa. E isso é o que aconteceu na história. Agora, quando ele estava dizendo isso... O Império Romano era grande problema. O Império Romano Oriental. E o assassinato dos bizantinos naquela época, certo? E nós os superamos, os dois, certo? E o ponto é o profeta Muhammad. Quando ele estava dizendo isso, naquele dia, ele disse que estava em uma batalha. Ele estava em desvantagem de 3 para 1. Ele estava cavando uma trincheira porque eles estavam vindo para atacá-lo em uma desvantagem de 3 para 1. Os judeus, ele tinha um tratado. Eles estavam lá atrás dele na cidade. Eles o traíram. E ele não sabia se eles iam matar as pessoas na cidade. E o Tim diz a ele que as pessoas que estavam vindo para matá-lo os pagaram para assistir. E ele
Quando eles estavam cavando a trincheira, eles se depararam com uma pedra. Então ele não conseguiu destruí-la. Trouxeram um profeta, paz com ele. Então ele veio, batendo. Ele acertou o primeiro. E ele disse, eu vejo persas. Eu vejo seus palácios. E o Islã ficou insano, né? Agora, nessa situação, você nem sabe se vai viver amanhã ou não. Agora, hoje, olhe para o mapa. Leste e oeste, o Islã está se espalhando exatamente nessas áreas, né? Profeta Muhammad, quando ele estava saindo, Meca e indo para Medina porque estão tentando matá-lo. Os habitantes de Meca enviaram caçadores de recompensas. Caçadores de recompensas chamados Surakib Malik. Caçadores de recompensas. Eles disseram, vamos te dar 100 camelôs, tipo milhões por hora, né? Se você nos trouxer o profeta Muhammad, eu digo, né? Ele foi atrás do profeta, eu digo. O ponto é que ele chegou perto do profeta, mas o cavalo dele continuava afundando na areia, e ele caiu. Então ele percebeu que havia algo sobrenatural acontecendo. Então ele disse, eu te dou paz, né? Então o profeta Muhammad disse a ele, esse é o ponto que estou tentando fazer. Então o profeta Muhammad disse a ele, você nos deixaria. E você vai segurar as pulseiras do rei persa na sua mão. Você sabe, o rei persa era o homem mais poderoso da terra naquela época. Um homem que está fugindo, viajando de Meca para Medina. Ele não sabe se vai viver ou não. Uma pessoa vindo para matá-lo. Ele está prometendo as pulseiras do homem mais poderoso. Agora, quantas coisas podem dar errado com essa pessoa? Ele poderia morrer. Ele se tornou muçulmano. Ele poderia morrer em batalhas. Poderia pegar uma doença e morrer. Os muçulmanos não conseguiram conquistar os persas, que é o maior obstáculo nessa história, que é conquistar o Império Persa. E eles pegam as pulseiras para começar, né? Então, quantas pessoas ficaram impressionadas naquela cena em particular? Então agora temos algo. Quando você fala sobre história agora, chegando à história, é isso que você está tentando dizer, né? Nós temos o nível mais alto de autenticação quando se trata de história. Por quê? Por quê? Porque os muçulmanos, você sabe, a história ocidental é assim que funciona. Você encontra algo, você vê, você encontra a carta, em um período específico. E você geralmente sabe que havia um rei naquela época, chamado de algo que você encontra que literalmente tem uma assinatura do mesmo nome, o mesmo nome do rei. Concorda que a informação existe mais ou menos com a situação política. Eles aceitam isso como história, né? Quer dizer, eu não sou um historiador, mas é assim que a história ocidental funciona. Certo. Como funciona a história ocidental e como funciona a história muçulmana? Nós temos tudo isso, mas temos uma pessoa que estava lá, vendo a carta sendo escrita, temos o nome dele, temos a biografia dele e todas as informações que você precisa saber sobre ele. Agora aquela pessoa transmitiu informações para outra pessoa, tudo isso até chegar hoje. Nós temos cada pessoa. Sabemos que eles se encontraram, sabemos dele. Esse é o nosso tipo de história. Então, se alguém rejeitar essa história, que é a história islâmica, ele literalmente tem que rejeitar todo outro tipo de história no Ocidente. Por quê? Não há história nenhuma fundamental para o método islâmico de autenticação. Para esse evento específico que você mencionou, havia testemunhas. Abu Bakr al-Siddiq, a própria pessoa, Surakad Malik, certo? Havia várias testemunhas, né? Essa narração vem de pessoas diferentes, né? E isso aconteceu na época de Umar ibn Khattab, que foi o terceiro califa do Islã. Terceiro califa do Islã. Onde está o califa do Islã? Desculpe, segundo califa do Islã. Então, o profeta Muhammad, o primeiro líder é o califa. Abu Bakr, depois Umar. Na época de Umar, quando eles tomaram conta do Império Persa, né? Ele deu a pulseira na mão dele porque isso era bem conhecido na comunidade. É por isso que outras pessoas relataram isso, porque era bem conhecido. Agora, imagine se você estivesse vivo. Você apostaria tudo, toda afirmação. Se for desmentida, a religião é falsa. E toda afirmação, as pessoas vão dizer, porque todos creem que você é o mensageiro de Deus. Ah, o mensageiro me disse isso. Ou eu ouvi o mensageiro dizer isso sobre aquela pessoa. Então, tudo que você diz está literalmente em jogo a religião inteira. Então isso aconteceu exatamente na época de Umar al-Khattab. E ele tinha as pulseiras do reino persa, o homem mais poderoso da terra naquela época. Além disso, o profeta Muhammad fez uma previsão sobre os romanos e os persas. Em 618, 910 ou 618, 619 ou 620 nessa faixa. A Surat Rum foi revelada. A Surat Rum é o capítulo 30 do Alcorão. Foi revelada antes do profeta ir para Medina. O profeta foi para Medina em 622. Lembrar datas. 18/6. A profecia foi feita. Em 622, o profeta viajou para Medina.
Agora, o que aconteceu foi que quando o profeta estava em Meca em 618, e 619, 620, o Império Persa derrotou o Império Romano. Ele conquistou Antioquia, ele conquistou Damasco, ele conquistou Jerusalém, que era do Império Persa, era a cidade sagrada do Império Romano. Eles destruíram completamente o Império Romano. Se você olhar para qualquer historiador, esse foi o fim do Império Romano, se é que você me entende. O rei persa mandou uma carta pro rei romano, chamando ele de cachorro. E ele veio aqui assim. Foi completamente a destruição, né? Agora, o que aconteceu é que o povo, a política de Meca costumava zoar os muçulmanos. Porque o Império Romano era um povo de escrituras. Muçulmanos, povo livres, Império Persa era político, disseram, políticos como nós estão te vencendo. E eles costumavam zombar dos muçulmanos. Então, os árabes beduínos zombavam dos muçulmanos porque outros políticos estavam derrotando o povo do livro. Então Allah revelou no Alcorão que aqueles romanos que foram derrotados, eles voltarão e derrotarão os persas. Em 3 a 9 anos. Olha a data. É 9 anos, 3 a 9. Agora a data. Você tá falando da data, né? Em 3 a 9 anos. Aliás, o anterior também era específico em relação à data, porque era a vida daquele indivíduo. Então, a vida dele pode acabar a qualquer momento. Isso também é específico. Então, ele disse, em 3 a 9 anos, certo. E será na terra vizinha. Romano e o presidente. O que aconteceu é que os romanos começaram a vitória. No ano em que o profeta viajou para Medina, 622 é o começo do retorno. Eles derrotaram os persas no mar, bem ao lado da terra vizinha, certo? Se você os vê em 624, 24 entraram no coração do Império Persa, derrotaram os persas e destruíram o templo sagrado, certo? Então, 624 anos, 7 anos, desde o tempo da profecia, é isso. Então, você pode até dizer 9 anos, voltando até 627, quando? Ou 626, quando? Ou 630, 627, quando? Os persas agora estavam lutando de volta, tentando, de novo, mesmo tendo sido derrotados, mas ainda estavam tentando uma última chance. E então eles foram derrotados de novo, certo? Então, agora, será que ele possivelmente saberia dessa informação? Não. E isso olha, eram os dois maiores impérios da época. É louco pensar nisso. O profeta Muhammad disse, profeta Muhammad, há muitos mais, tem muitos mais, né? Deixa eu te perguntar, antes de você ir pra esse, eu não quero te segurar pra sempre. Tá. Tranquilo. Tem alguma outra previsão além, digamos, do dia do juízo que ainda não aconteceu? Sim. Uma grande previsão, digamos, que está aí. Por exemplo, tem o Eufrates. O profeta Muhammad diz que todo o Eufrates vai secar. Eu ouvi falar sobre isso. Agora as pessoas estão dizendo que está começando a secar. Está começando a secar. Na verdade, está começando a secar. Não digo apenas que vai secar. Diz que vai secar. Vai ter uma montanha de ouro embaixo e as pessoas vão brigar por isso. Então ainda não aconteceu, né? Mas ainda está em processo de acontecer. Esse é um exemplo das coisas que o profeta Muhammad disse. E por que os muçulmanos não estão ficando loucos, tentando encontrar, procurando ouro ou petróleo, ou seja lá o que for? Porque não é uma coisa louvável. De qualquer forma, islamicamente, não é louvável ser materialista e se importar apenas com os tesouros. E o Hadith diz que eles vão se matar por isso. E isso não é algo bom, sabe? Então não é algo que os muçulmanos deveriam estar fazendo, né? O rio é grande, você tem que esperar ele secar. Você vai ver as pessoas procurando. Certamente você vai ver muçulmanos procurando. Primeiro tem que secar, né? Esse é um exemplo, que é uma boa pergunta a se fazer, porque mostra que não é só a gente ter as coisas que nos beneficiam ou as coisas que acontecem e esconder as outras. Não, mas até as coisas que não aconteceram estão lá, né? Isso mostra que os muçulmanos são muito meticulosos, e muitas dessas previsões não aconteceram até recentemente, e elas vão ficar nos nossos livros. E o que é que ainda não se provou? Acontecendo. Porque se você está me contando, mas agora está começando a acontecer, tem alguma coisa como? Tem uma narração do profeta. Ele disse que as pessoas vão, literalmente, se comunicar com. Isso nesse entendimento. São animais selvagens. Algo como um leão, algo como um bobo vai conseguir se comunicar com eles. Esse é outro que não aconteceu. A gente pode te dar mais, mas estou te dizendo que tem aqueles que fizeram certo. Então, é interessante saber, porque o futuro, sabe, é bom. Exatamente. De certa forma, né? Então, essa não é a única evidência.
Aliás, também existem diferentes tipos de agências. Estou falando sobre o mundo físico. Fala sobre como a vida é promovida e a gente sabe de tudo. Biologicamente, é da água, mas as células são 60 a 70% água, né? Mas eu tô falando sobre a embriologia e o bebê crescendo, a cada estágio. O professor Keith Moore, um cristão, disse, isso tem que ser de Deus, né? Ele é cristão. Mas, ele disse, a informação aqui é a mesma informação que eu vejo com o telescópio. Mas há 1400 anos, como ele saberia sobre isso, né? Você tem, por exemplo, o Alcorão falando sobre a história antiga. Coisas que não estão lá e não estavam nas escrituras dos judeus e dos cristãos. Por exemplo, o Alcorão afirma que o faraó se dizia Deus. Faraó na época de Moisés. A gente sabe que o faraó na época de Moisés era Ramsés II. Beleza, e dando muita informação. Não confio em. Tô te dando muita informação de uma vez. Mas, sim, Ramsés II era o faraó na época de Moisés, né? De acordo com a maioria dos historiadores. E hoje, no Egito, nós descobrimos no templo de Abu Simbel que estava enterrado. Nós descobrimos no templo de Abu Simbel. Esse é o nome do templo, né? Abu Simbel, nós descobrimos que a floresta é secta. 2 deuses egípcios deixaram eles passarem primeiro. Faça a sua vida. Obrigado. Talvez eles estejam interessados, né? Ah, sim. Então, Horus e Sete, que são 2 deuses egípcios, deram uma coroa de divindade a Ramsés II, certo? E ele foi coroado para ser Deus vivo. Agora, o Alcorão afirma que ele se diz Deus. A Bíblia não afirmou isso. Sim. Cuidado com isso, tá? Obrigado. Então, como você saberia dessa informação se a gente não conseguia ler os hologramas até descobrirmos a Pedra de Roseta? Certo, em 1719, a gente nem sabia o que os egípcios acreditavam. Isso não estava nas escrituras do povo do livro, mas posso dar muitos exemplos assim, né? Eu não quero me alongar muito. Vou te dar alguns vídeos que têm as informações que eu estava falando, certo? Aí você pode olhar, pesquisar e tudo mais. Obrigado. Esse é um bom canal. Se chama Muitos Profetas da Mensagem. Tem um bom vídeo sobre as previsões do futuro. Beleza, deixa eu me inscrever. Talvez eu tente colocar isso pra você. Não é meu canal. Então eu não tô me inscrevendo pra mim. Não se preocupe. Olha, deixa eu só ir. Até o... tá bom. E Segredos da Babilônia. Você pode assistir esse aqui, né? De tirar o fôlego. Então, o que ele diz? Essas profecias de tirar o fôlego do profeta Muhammad, eles também vão ter referências, né? E teve algo no Egito, o Alcorão e o Egito Asiático. Assista esses aqui, a gente vai te dar referências. E aí, deixa eu te dar uma coisa sobre evolução, certo? Com certeza. Muito obrigado. Nome? Sim, certo. Esse é um médico. Ele tem um canal lindo aqui, né? Você pode se inscrever nesses vídeos. Olha os vídeos que falam sobre evolução, certo? Não é. Ele tem um grande sério. Ainda não tá tudo traduzido. Mas muitos dos episódios estão traduzidos. Olha esses episódios. Até o que fala sobre o genoma 99%. Você estava falando sobre isso. Traduzido. Você provavelmente vai fazer isso, né? Eu vou. Então, depois de fazer sua pesquisa, se essa informação for verdadeira, você concordaria que é razoável assumir isso? E isso é uma das razões razoáveis para dizer isso. Isso. É do Criador. Faz sentido para alguém? Seria o suficiente para eu pensar? Eu acho. Eu continuo. Tá bom. Mas você tem que ter um lugar onde você diga. Esse é o ponto agora, né? Então eu te aconselharia a refletir sobre isso. Às vezes, o Satanás vai te fazer perder mais e mais tempo sem motivo. Se houver evidências suficientes, ou o suficiente para dizer que ele não poderia ter sabido dessa informação. Faz sentido, de fato. Eu acho que esse é o limite. Então, é diferente para pessoas diferentes. Gosto de você estar certo. Você tem mais pergunta para mim? Não, eu acho isso ótimo. Eu não quero. Leve qualquer um. Gostei de falar com você. Volte no mesmo dia. Se você tiver alguma pergunta, se você descobrir algo e quiser uma confirmação, eu posso responder facilmente. Para encontrar algumas coisas para te preocupar, sabe? Daqui, né, não é? Você venha outro dia. Não, você sabe, eu tenho um e-mail. Me mandaram um e-mail. Você tem meu e-mail. Foi um prazer conversar.